apresentando aqui os comparativos entre duas propriedades, a A e a B. E a propriedade A é uma propriedade que ela não faz o preparo do solo para plantar sua cana-de-açúcar. Tá? Ela não faz coleta, não faz análise do solo. Então, em função disso, ela tem um rendimento de apenas 50 hectares por ano, por cada hectare plantado. Tá? Isso em média de 5 anos. Outra característica, normalmente, eles escolhem apenas uma cultivar, ou seja, só um tipo de cana para plantar. E a cana, quando você planta, quando você começa a colher essa cana em abril, que ela já está ficando madura, ela está em volta de 24, 25 graus. Na hora que você termina de colher, ela vai estar mais ou menos em volta de 18. Você perde muita matéria-prima, que é açúcar. Então, o grau de açúcar aqui de 24 ele cai para 18. E a medição desse grau era de 18 a 26 graus Brix. Então, nota-se que se perde muito nesse processo produtivo aqui. Qual que é a orientação? A orientação é você usar diferentes tipos de cultivares, que eu vou mostrar no processo B. Quando você planta um talhão de cana de 1 hectare, você tem que acompanhar a maturação do canavial. Então, o exemplo dessa propriedade aqui, a maturação, já falei, ela vai de 18 a 26 graus Brix. Vamos dar um exemplo que essa propriedade está colhendo em 21 graus Brix a cana dela. Ela acompanhou, ela extraiu a cana, ela moe a cana, ela faz a medição com sacarímetro de Brix e acompanha o seu processo de maturação. Então, normalmente, eles não fazem esse processo de acompanhar a maturação, eles conhecem pelo olho. Então, o produtor já sabe quando ela está ficando madura e faz o processo da colheita. Isso não pode ser feito assim, isso precisa ser acompanhado. Vamos mostrar no processo B. Normalmente, esse produtor, ele colhe cana 2 vezes por semana. Deixa a cana estocada e vai moendo todo dia, diariamente, aquele monte. Isso não pode ser feito, por quê? Porque a cana começa a criar um processo de autofermentação. E isso estraga a matéria-prima, diminui a variabilidade da quantidade de açúcar em grau Brix. Tá? Quando você passa pelo processo de moagem, eles utilizam normalmente aquelas moedas mais antigas, uma moeda que não extrai muito, que extrai no máximo 35% do caldo da cana. Então nota-se que se perde muita matéria-prima na hora do processo de extrair o líquido da cana. Tá? E essa quantidade que é extraída, ela vai para um processo que se chama processo de fermentação com leveduras naturais. Essa fermentação, esse grau que foi colhido essa matéria-prima que foi colhida a 21 graus Brix, ela vai direto para a fermentação. Tá? E isso também é errado. É a mesma coisa de você pegar uma feijoada e dar para um nenenzinho de 3 meses de idade. É muito pesado. Por quê? Porque a levedura que está aqui dentro é uma levedura viva. Então você tem que baixar o grau Brix aqui de 21 para 15 para começar o processo fermentativo. Tá? Normalmente é feito a destilação em alambiques com fogo direto. Quando você faz o alambique em fogo direto, o processo de destilação, às vezes o fogo está muito alto, às vezes está muito baixo. Então isso tem uma variabilidade muito grande no processo de destilação, e isso ocasiona que o produto final não tem uma padronização, o gosto diferente, gosto de queimado. Então na parte de bloquear aroma e sabor tem a parte mais grave do resultado desse processo produtivo. Então nós vamos mostrar aqui que a propriedade A, ela tem uma média de 50 toneladas por hectare de produção de cana. Ela extrai em torno de 35% do caldo. E a gente faz uma conta, ele vai ter 17.500 litros de matéria-prima. E isso a 21 graus Brix, muito doce. Então ele põe 17.500 litros a 21 graus para fazer o processo de produção. Ele vai obter 8.750 litros de cachaça no final, porque o aproveitamento é de 20% do total do produto, da matéria-prima. Tá? Então nós temos aqui na propriedade A 8.750 litros de cachaça num hectare de cana. Agora eu vou passar para a propriedade B e vamos citar uma nova forma de manejo, mais atual, mais moderna, trabalhando em cima de resultado e produtividade. Tá? Bom, na propriedade B, esse produtor ele faz o preparo do solo, tá? Ele colhe e analisa o solo, faz as devidas correções. Em função disso, ele trabalha com no mínimo 100 toneladas, a média em Goiás em torno de 110, 113
de quem faz esse tipo de correção de solo, tá? Na média de 5 anos. Quando ele planta uma única cultivar, ele obtém um processo baixo de rendimento. Aqui não. Ele planta 3 tipos de cultivares. Ele planta uma cana, que é uma cana precoce, uma cana média e uma cana tardia. O que é isso? Isso aqui, a cana fica, ela começa a ficar madura com 18 graus Brix e ela termina com 26 graus Brix. Quando a gente faz o processo de acompanhamento da maturação do canavial, a gente tem condição, através de um aparelho que se chama sacarímetro de Brix, de colher a cana, moer, medir o grau de açúcar desse caldo. E quando a gente tem um grau acima de 22, 23, 24, já é a hora de cortar. E a cultivar precoce, ela fica mais dura precocemente. Então ela começa com 24 aqui, quando dá 2 meses, ela já está com 23, 22, é hora da gente parar de colher essa aqui, porque a média já está ficando madura. E ela já está acabando também. Então a média começa a ficar com 24. Quando termina esses próximos 2 meses, ela está no 22, a tardia já está ficando madura. Então a gente vai para a tardia, começa a colher a cana tardia, e isso acarreta todo um processo produtivo com alto grau de teor. Ou seja, eu tenho muito mais matéria-prima, em termos de grau Brix, do que no processo de quem planta um único tipo de cultivar. Tá? Então o processo de produção começa em abril e vai até outubro. Então a gente divide em 3 tipos de plantio de cana. Tá? Nesse processo, esse produtor ele colhe cana diariamente e moe diariamente, ou seja, não há autofermentação, a matéria-prima está bem mais preservada, né, e oferece um líquido de muito mais qualidade, com mais alto grau Brix possível. Tá? Na hora de fazer a diluição, antes do processo de fermentar, ele dilui o caldo da cana dele, que foi em 24 graus Brix, ele dilui para 15 graus Brix. Tá? Ou seja, essa é a norma correta, por quê? Ele vai aumentar o ganho de matéria-prima. Se você notar aqui, nós temos meia dorna cheia, aqui nós temos uma dorna quase que cheia, porque ele dilui o grau de 24 para 15, adicionando água potável. E tendo um produto com um número bem maior de quantidade de litros de matéria-prima, com uma qualidade bem melhor ainda. Né? Ele faz o processo de destilação em alambiques, né, com temperatura controlada, ou seja, o produto vai ter um padrão uniforme no final. E aqui eu quero fazer uma comparação em termos da quantidade de litros. Aqui nós temos um rendimento de 100 toneladas por hectare de cana, média de 5 anos. No processo de extração, onde esse primeiro produtor extrai 35% do caldo, aqui ele extrai no mínimo 60% do caldo, ou seja, a cada tonelada, aqui extrai 350 litros, aqui extrai 600 litros. Aqui ele não mede o grau de maturação da cana, ele vai ter uma cana com 21, 22 graus Brix, pensando que está madura, e na realidade poderia estar muito mais madura. Aqui ela acompanha o grau de maturação, só vai cortar a cana na hora que ela parar de continuar o processo de maturação. Então a nossa média está em 24. Esse 24 ainda vai ser diluído para 15, proporcionando 60 mil litros por tonelada. Quando você faz o processo de diluição de 24 para 15, esses 60 mil litros ele aumenta para 90 mil litros de caldo, tá? Após a diluição para 15 graus. Aí sim, nós vamos começar o processo de fermentação. Então note que aqui eu tenho 17.500 litros de matéria-prima, aqui eu tenho 90 mil, no mesmo talhão, mudando apenas o manejo do processo produtivo. Com o aproveitamento de 90 mil litros, aproveitando 20%, eu tenho 45 mil litros de produção por hectare. 45 mil litros de cachaça na propriedade B, 8.750 na propriedade A. E qual que é o resultado? Esse processo ele é 5 vezes mais eficiente. Eu posso vender esse produto 5 vezes mais barato que esse, que eu vou ter a mesma margem de lucro, porque o meu custo é bem mais baixo. Certo? Bom, então, como que a gente faz esse fechamento? É importante que se faça um preparo de solo do processo produtivo, ter um alto rendimento com esse preparo de solo, usar diferentes cultivares para a gente ter a cana o mais madura possível ao longo de toda a safra, né? Colher a cana diretamente e moer no mesmo dia para não perder no processo produtivo, fazer um processo de diluição do grau que for colhido a cana para 15 graus, para então
começar a fazer o processo de fermentação, utilizar no processo de destilação um alambique que tenha um medidor de temperatura para que a gente possa controlar, através da entrada e da saída de oxigênio no fogo, para que a gente possa controlar o grau da temperatura e ter um produto mais homogêneo final, obtendo dessa forma um processo produtivo que vai me dar 5 vezes mais produto no mesmo hectare, tá bom?